Amém, amados irmãos, amadas irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro do Projeto Livro na Minha Mão. E hoje nós vamos entrar no capítulo 6, onde fala sobre uma oferta que agrada a Deus. E hoje nós vamos falar sobre oferta, né? Sobre ofertar ao Senhor riquezas materiais, bens materiais. Eu queria começar com o texto que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, onde fala um pouco sobre semeadura, né? No capítulo 9, versículo 6 fala assim: E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Então existe uma lei, que é a lei da semeadura. Enquanto mais nós semeamos, mais nós iremos também colher. Mas aqui ele continua: Cada um contribua segundo o que estiver proposto no coração. Aquilo que nós colocarmos, propormos dentro do nosso coração. Isso mostra que nós devemos ter um tempo de reservar, orar e perguntar para o Senhor qual é o valor, aquilo que nós devemos dar ao Senhor. Seja um valor irrisório, ou seja para as grandes coisas, tudo nós devemos colocar, né? Aquilo que nós vamos contribuir. Para que aquilo ali que estiver proposto, nós podamos ofertar para o Senhor. Por isso que lá no livro de Mateus fala, né? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o nosso coração está, né, em ofertar ao Senhor, então aí ali vai estar o nosso coração. E aí fala, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, se você ora, você coloca diante do Senhor, o Senhor coloca, e nós precisamos não só apenas, irmãos, isso é necessário fazer, mas porque eu tenho alegria em dar. No livro de Atos, ele fala também que é melhor dar do que receber. Então, nosso coração deve ser de ter um coração proposto a entregar tudo que nós temos para o Senhor. Um coração de ofertar ao Senhor. Senhor Jesus. Mas nós sabemos que muitas vezes nós sentimos que isso pode nos faltar. Muitas vezes a gente sente que, será que vai dar? Será que se eu ofertar vai dar? Será que vai sobrar? Mas não vai faltar para a conta? Irmãos, nós temos que ter um princípio espiritual de primeiro dar a primazia para o Senhor e depois nós vemos as outras coisas. Amém? E aí ele fala, Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Mostrando que a sua obra, irmão, vai ser superabundante. Senhor Jesus, como está escrito, distribuir e dê aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Mostrando que o Senhor ele vai dar semente para o que semeia. Mas ele fala que ele vai fazer superabundar, irmãos, a semente. E o pão ele vai dar segundo o que for suficiente. Então muitas vezes nós podemos perceber assim, que a superabundância, irmão, é para semear. Não é para a gente comer toda essa semente. Nós temos o pão suficiente para cada dia. Até mesmo quando nós oramos o Pai Nosso, né, nós falamos, Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, mostrando que o pão, todo dia, Deus vai nos dar segundo aquilo que está no coração dele. Ele não vai deixar o pão de hoje para amanhã. E nem o pão de ontem vai servir para hoje. Então nós todos os dias precisamos alimentar do Senhor, nós vamos ter o suficiente para viver. E aquilo que passado fez suficiente para nós vivermos, é para que nós possamos semear. Já são sementes que Deus quer entregar para cada um de nós. Amém? Aí no versículo 11 fala, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, bora supor que você ganhou lá a sua sementinha. E aí, naquele dia, surgiu uma necessidade de ofertar, ou você estava orando, e Deus propôs no seu coração, esse coração de doar às pessoas. E aí, naquele momento que você doa, você oferta, alguém em algum lugar que recebe aquela oferta, ela vai falar assim, graças a Deus.
Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus porque chegou aqui. E isso é o jeito também de Deus descer sua economia. Distribuir aquilo que Ele deu para você também às outras pessoas. Amém? Ofertar também, irmãos, é uma questão, e essa é uma oferta que agrada a Deus, uma oferta de coração, uma oferta de comunhão com Deus, uma oferta que você ouve Deus falar, e aquilo que Deus te dá, você tem alegria em dar. Amém? No livro de Timóteo, ele vai falar um pouquinho, Senhor Jesus, em 1 Timóteo 6, ofertar é um exercício, irmãos. Nós precisamos exercitar esse dom, esse ministério de riquezas materiais. Vamos lá, em Timóteo 6, ele fala assim, ó, exorta aos ricos do presente século, versículo 17, 6:17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha, irmãos, veja bem, Senhor Jesus. E que no versículo 18 ele vai falar, primeiro o seguinte, vamos pensar nesse 17. No 17 ele fala o seguinte, que é para a gente exortar o rico do presente século a não ser orgulhoso, porque às vezes a riqueza ela traz conosco aquele sentimento que nós temos de superioridade. Isso não é verdade, não é porque nós temos e que nós somos superiores aos outros. Pelo contrário, nós temos que manter a humildade, assim como Cristo foi humilde. Aí ele fala assim, nem deposite a sua esperança na instabilidade. Então ele está mostrando que a riqueza é a instabilidade da riqueza. A riqueza, irmão, ela vem e vai. Os empresários, eles crescem, mas eles podem também quebrar. Então nós não devemos depositar aquilo que está na terra, na instabilidade da riqueza dessa terra. Nós lemos também no livro de Mateus que nós não devemos depositar aqui porque a traça e a ferrugem corrói. Então, que tudo pode se deteriorar, irmãos. Mas a nossa riqueza deve estar no reino dos céus. E uma vez que essa riqueza está no reino dos céus, nós não temos dificuldade em praticar o versículo 18, que fala assim, ó, quem pratica o bem, seja ricos de boas obras, generoso em dar e prontos a repartir. Então, no versículo 17, ele mostra que nós não devemos estar com o coração apegado à estabilidade da riqueza deste século. Mas, pelo contrário, que tudo que nós ganhamos aqui deve ser para nós praticarmos o bem e sejamos ricos de boas obras. Aí ele fala, generosos em dar e prontos a repartir. Que no versículo 19 fala que não acumula para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Irmão, o bem mais precioso que nós temos é a vida eterna de Deus. E essa vida eterna é o reino do Senhor. É entrar no reino do Senhor. Então, irmãos, veja aqui, versículo 17, ele mostra que nós não devemos nos assegurar nas coisas dessa terra. Versículo 18, pelo contrário, ele mostra que nós devemos ser ricos de boa obra. Isso mostra o nosso ministério de riquezas materiais. Senhor Jesus. E a gente ofertando, nós não devemos almejar a tomar posse em coisas aqui, a nem levar benefícios porque oferta, mas pelo contrário, nós devemos, irmãos, ter um coração que almeja a verdadeira vida, que é a vida eterna. Amém? Vamos lá, também aproveitar as oportunidades para poder ofertar. No livro de Filipenses, no capítulo 4, acho que o versículo 11 fala assim. O livro de... é Filipenses 4:11. Vamos lá. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 10 fala assim. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho a experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando nas minhas tribulações.
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja já se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Aqui Paulo fala que os tessalonicenses ofertaram para ele. E nessa oferta, Paulo não estava preocupado, né, com ele mesmo. Né? Ele não estava, ele deixa bem claro aqui, porque sei viverem contente em toda e qualquer situação. Senhor Jesus, sabe estar com fome, sabe passar por todas as dificuldades, tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Então Paulo ele já tinha passado pelas tribulações, ele sabia, mas ele se alegrava em ver o coração das pessoas enquanto ofertavam. E sabia que aquelas ofertas que eles, quando se associavam com Paulo, isso aumentava o crédito deles diante do Senhor. Porque aí o Senhor via o coração deles e retribuía eles segundo aquilo que estava no coração deles. Sabe, irmãos, a alegria da oferta, a alegria de ofertar, ela tá nisso, irmãos. Ela tá não na questão da quantidade da oferta, mas ela tá em ver o coração de cada um a qual se oferta. Senhor Jesus. E aí isso aumentava o fruto do crédito deles. Aí Deus dava mais crédito para eles, mais virtudes para eles. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse é o desejo de Deus, né? E aqui, irmãos, às vezes a gente pergunta assim, mas ofertar por irmão A, B, C, D, né? Será que eu devo ofertar? Como é que eu faço? No livro de Romanos, no capítulo 15, ele tem um versículo, deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos. Senhor Jesus, que ele fala assim, Romanos 15, ele fala... Versículo 26 fala assim: porque aprove a Macedônia e a Caica levantar uma coleta beneficente aos pobres dentre os santos, que vivem em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Senhor Jesus. O que acontece aqui? Tá, vou explicar para os irmãos. No versículo 26, ele fala assim que Paulo levantou uma oferta para a Macedônia e que parecia bem os irmãos ofertassem, tinha uma participação espiritual. Então, assim, uma vez que muitos irmãos colaboram conosco, servem de tempo integral e têm uma participação nos dons espirituais, nós devemos ter um coração também de ofertar para esses irmãos. Para que esses irmãos possam manter-se na obra, servindo o Senhor. Então aqui está o coração, irmãos. Se nós participamos dos valores espirituais, por que não vamos receber em bens materiais? Se nós hoje, vamos dar um exemplo também físico, né? Nós temos um bem comum, nosso local de reuniões, onde todos nós desfrutamos do Senhor ali. Se nós temos esse local, por que não ofertar em favor das melhorias desse local? Se nós temos uma obra, uma cidade, né? Isso, o crédito, eu acho interessante, porque onde a gente oferta, a gente deposita, né? E porque a gente deposita, muitas vezes a gente começa a pensar assim, o que será o que foi feito, né? A gente começa a acompanhar de mais perto a obra do Senhor, o que está sendo realizado. E à medida que eu também vejo aquilo que é realizado, primeiro eu oferto, irmão, por fé. Fé é a firme convicção de fatos que não se vê, de coisas que se esperam. Eu sou convicto que eu não vejo, mas vai acontecer. Oferta para uma determinada cidade, às vezes é uma localidade muito pequenininha, mas eu creio que vai crescer. Então, quando eu oferto na obra do Senhor, eu oferto porque eu creio que vai ser realizado algo e eu também passo a observar. Por isso que a fé também é a convicção de fatos que se esperam. Eu espero, mas eu acredito que vai acontecer. Oferta também é fé, irmãos. A gente precisa ofertar aqui, irmão, porque nós somos participantes dos valores espirituais. Nós participamos daquilo, né, que é espiritual, da igreja,
dos irmãos, juntamente com os irmãos, ofertar. Não que o local de reuniões é um bem comum, nós vamos ali, mas nós também precisamos ofertar para aquela finalidade ali, para cidades e igrejas novas que estão surgindo. E tudo isso envolve também o nosso coração. Uma vez que nós colocamos o nosso dinheirinho, é porque ali está o nosso coração. Por exemplo, quando você vai pagar a creche de um filho, você vai colocar o seu dinheirinho ali, por quê? Porque seu coração está no seu filho. Está na creche do seu filho, está no estudo do seu filho, na formação pessoal. Então nós precisamos ter esse coração, irmão, de ofertar as riquezas materiais. E outra coisa interessante também, que Paulo deu uma ordem, né, em 1 Coríntios 16, versículo 1, que se levantasse, ó, Paulo fala assim, ó, capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 1, quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então isso mostra também que o apóstolo ele traz o sentimento. O sentimento é a direção que Deus quer dar. E nós precisamos estar encabeçados, unidos com esse sentimento do apóstolo para poder estar recebendo também a bênção de Deus. E assim, não somente na questão de ofertas, mas de direção de toda a obra, é o apóstolo que traz a direção. Eu gosto de mostrar, tem um exemplo que dá aqui no livro, muito legal, que sobre Elias, né? Porque Elias ouve Deus manda ele na casa de uma mulher, nessa casa dessa mulher, ele pede água, ela vai lá, dá água para ele, depois da água, ele pede, ó, traz um pãozinho para mim. Ela falou, ó, o que o resta lá é um pouco de trigo e de azeite, e o que eu tenho que eu vou fazer para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Não, esse pãozinho vai sustentar a gente. O Elias pegou e falou bem assim, ó, tá aqui para os irmãos, fala assim, ó, Senhor Jesus, vamos lá. Ele fala assim, aí a mulher falou bem assim, comeremos e morreremos. E Elias disse, não temas, vai e faz o que disse, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui afora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então isso mostra, irmãos, que ao crer na palavra profética, ao crer no profeta de Deus, Deus ele vai suprir as nossas necessidades e ele vai continuar dando direção e nos sustentando. Talvez nós possamos ser igual os discípulos do Senhor que queriam despedir as multidões porque não tinham nada para alimentar. Mas André, ele lembrou, ó, vou pegar meus 5 pães, meus 2 peixinhos, vou diante do Senhor e aí o Senhor ali vai multiplicar. Irmão, não somos nós que realizamos a obra de Deus, mas sim o falar de Deus que realiza a sua obra. Nós precisamos apenas pegar aquilo que nós temos e colocarmos diante do Senhor. Não importa a quantidade do valor, o volume de oferta que nós temos. Mas o importante é nós sermos um com o sentimento do Senhor por meio do apóstolo, por meio da palavra, por meio do que Deus colocar no seu espírito. E ali o Senhor vai honrar aquele nosso coração. E outra coisa, irmãos, o Senhor, o apóstolo, ele quer nos introduzir numa comunhão com Deus. Isso é importante também. No livro de 1 João, capítulo 1, ele fala assim, ó, Senhor Jesus, 1 João, capítulo 1, ele fala assim, o versículo 3 fala, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Então, o que Deus fala para nós, o que o apóstolo fala para nós é para nos introduzirmos numa comunhão com Deus e com Cristo.
Então há uma autoridade apostólica na igreja, a qual nós devemos nos submeter. Por quê? Porque ela visa a nossa unidade com Deus e com Cristo. Então, irmão, ofertar, ela está ligada a nós nos tornarmos um com o Senhor. Então nós precisamos ter esse coração de ofertar ao Senhor, de honrar o Senhor e de desfrutar da presença do Senhor. Senhor Jesus, seja por meio dos votos, seja por meio da oferta de libação, oferta acrescentada, seja, irmão, começando pelo o dízimo, a gente precisa ter esse coração de ofertar. Espero que essa palavra possa ter ajudado vocês e que Deus os guarde, fortaleça vocês diariamente em nome de Jesus. Amém? Forte abraço.